boa tarde. Olá. Boa tarde, o pessoal está chegando. Boa tarde, Tânia. Oi, tudo bem? Mala de garupa, Vanessa, tudo bem? Boa tarde. Vamos entrando, vamos chegando aqui. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindas a mais uma live aqui na Travel Designers Network. É a nossa terceira live aqui da jornada Destinos que Conectam. Muito obrigada por estarem aqui, Simone, Viagens com Pequenos, sou Simões, minha tia, tudo bem? Obrigada por estarem aqui, vão comentando aqui comigo, boa tarde, se estão me ouvindo bem, se minha imagem está chegando aí para vocês. Já vai deixando aquele coraçãozinho, se você adora vinhos e quer saber mais sobre o assunto. Não é a primeira live de enoturismo que a gente tem por aqui. Ontem a gente teve a querida Érica Beltrão. Quem não acompanhou pode ver gravado aqui no IGTV da Travel Designers Network. Ela falou sobre a Serra Gaúcha. E hoje eu vou falar de enoturismo também, só que numa outra região do Brasil, que é a região sudeste. Porque eu tenho feito aqui algumas descobertas aqui por essa região, né, algumas novidades, então eu quero contar um pouquinho para vocês e para quem não conhece ainda muito bem o que tem por aqui. Então, antes de mais nada, para quem ainda não me conhece, eu vou me apresentar. Oi, Amanda, tudo bem? O meu nome é Adriana Lucchesi, eu sou membro pioneiro da Travel Designers Network. Eu já acreditei nesse projeto, nessa rede, antes mesmo de me tornar uma Travel Designer, que é um projeto criado pela Ana Grace, né? A nossa mentora aqui do Travel Design, do Emotional Travel Design, que é um método através do qual a gente utiliza os sentidos e as emoções nas nossas viagens. E a gente tem aqui várias colegas, várias travel designers com a mesma linha de pensamento. Então, se vocês navegarem um pouco aqui pelos conteúdos, também vocês vão perceber que todas nós falamos algumas coisas bem parecidas sobre como a gente desenha nossas viagens. Que tem que ter emoção, que tem que ter conexão com o destino. A gente fala de pessoas e de um turismo mais autêntico, mais verdadeiro, que conecte com o lugar e que também ajude a preservar esse lugar, trazendo sustentabilidade. E eu entrei justamente neste ramo, nessa profissão, né? Já conheci a Ana Grace antes mesmo dela criar o curso Emotional Travel Design, porque eu já me alinhava com esse pensamento desde antes, né? Vou falar um pouquinho sobre a minha formação, que ela não é de vinhos, né? Eu sou uma entusiasta do vinho. Oi, Carol Raimundo Travel Designer, Simone Lehmann, Patrícia, todas nossas colegas aqui do TDN. Muito feliz de estar aqui com vocês, muito obrigada. Então, a minha formação é em turismo, eu sou bacharel em turismo e eu fiz gestão ambiental na Itália. Tenho uma ligação forte com a Itália, que eu também já vou falar, e isso tudo que me levou a chegar no enoturismo, tá? Mas vinho é uma coisa que eu gosto, aprecio, tenho uma ligação que é de família e eu estudo como autodidata. Eu gosto de aprender sobre vinhos. Então, acabei trazendo isso para o meu trabalho porque eu quero que as pessoas também conheçam vinhos e acabem aprendendo sobre vinhos dessa forma, indo em loco, né? Visitar esses lugares e ali poder aprender, se conectar com as famílias, com os produtores, né? A Simone falando aqui, o vinho nos unindo, eu estou na rota do vinho da Alsácia, na França. Com certeza, Simone, estamos devendo uma live juntas, né? Então, em breve vamos falar
Alsácia, também aqui na França. Hoje a gente vai se concentrar um pouquinho aqui no Brasil, na região sudeste do Brasil. Terezinha, tudo bem? Obrigada por participar aqui com a gente. Então, por que eu trabalho com vinhos? Porque eu acredito que o vinho aproxima as pessoas. E eu quero aproximar vocês, aproximar as pessoas do lugar onde ele é produzido, que é feito por pessoas, né? Existe um termo que é perfeito, a gente acabou de falar aqui da França, então eu vou falar desse termo que é perfeito e descreve exatamente isso. A palavra é terroir. O que significa terroir? Não é só o terreno, né, a terra onde aquele vinho, aquela vidreira cresce. É o terreno, é o microclima, é o ambiente local e principalmente é a interferência humana. O homem, é a cultura local, são as famílias, né? Então terroir é exatamente o termo que eu quero usar aqui para dizer que eu quero aproximar as pessoas do terroir. Para que através desse contato, dessa conexão, vocês aprendam e conheçam sobre os vinhos, mas algo que vai além. Você não vai conhecer sobre os vinhos, você está conhecendo sobre aquela família, aquela história. E o que acontece muito ainda aqui no Sudeste brasileiro é que você tem pequenos produtores, então muitas vezes você tem um contato direto até mesmo com o proprietário da vinícola. E vinho está totalmente ligado à gastronomia, e gastronomia faz parte da cultura de um povo, né? Então vinho para mim é cultura. Ele tem mais de 6.000 anos de história, então o vinho está intimamente ligado à história da humanidade, né? Não tem muito como a gente separar. É claro que existem outras bebidas e até mesmo comidas e típicas de diversas regiões do mundo, mas vocês podem perceber que o vinho ele acabou sendo levado para o mundo inteiro. Até em lugares menos imaginados, assim, existe produção de vinhos hoje. Na China, até mesmo na Tailândia, em lugares inesperados, né? Então a minha história com o vinho está relacionada com a história da minha família, né? A minha família é descendente de italianos e de portugueses. E isso acontece muito com muitas famílias aqui de São Paulo, de Minas, do Sudeste em geral, e vários lugares do Brasil, inclusive o Sul, né? Foi colonizado por italianos. Quem vai chegando, vocês estão me escutando aqui, coloca os comentários aqui, porque parou um pouquinho aqui de subir comentário. Se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar também numa bolinha, numa caixinha de pergunta que tem uma interrogação aqui embaixo. Pode mandar pergunta para mim que a gente vai respondendo. Quem mais aqui é descendente de europeus que tem essa ligação assim forte com o vinho, com a gastronomia, com a cultura da Europa? Também comenta aqui para mim. Então eu tive uma ligação mais forte com a Itália porque eu entrei para uma associação quando eu tinha 19 anos. Já estudava turismo e adorava idiomas e eu queria aprender italiano, não se falava mais italiano na minha família e ali tinha curso de italiano e a gente começou a ter um grupo de jovens, que é a Associação Lucchesi nel Mondo. Tem até uma travel designer parceira nossa aqui, minha amiga, que é a Flávia Asbradia, não sei se ela já entrou, da Toscana e Vou Eu, que eu conheci através dessa associação. Ela é do Rio de Janeiro e essa associação tem no Rio, tem aqui em São Paulo, em várias cidades, e ela busca a gente resgatar a cultura e a língua italiana, em específico da Toscana, que é a nossa origem, né? Então, aqui, Mala de Garupa, descendência italiana, Vanessa, eu sei. A Simone, eu moro na região da Alsácia e me apaixonei pela Rota do Vinho. Também aí não tem como, né, Simone? Você está vivendo
aí não tem como não se apaixonar. Parou, mas voltou rapidinho, minha família de italianos e portugueses também. Tá bom. Então isso acontece muito aqui na região e faz parte da nossa história, né? Olá, Adriana, sim, também sou descendente e família de vinicultores. Ah, Cá Sestaroli, claro, de Jundiaí, tudo bem? Tem live da Cá aqui já gravada no IGTV, depois vocês assistam também sobre Jundiaí. Então é aí mais ou menos que começa a nossa história, né? Eu já gostava de vinhos, através dessa associação participava de festas e jantares, e foi aí que eu comecei a beber vinho, porque também existe essa fase, né, de que não está acostumado, de repente começar a beber, nem sempre no início é muito bom, não agrada. Então, por isso que é uma coisa cultural mesmo, né? Às vezes acaba sendo em casa, no dia a dia, vocês acabam tomando, e quem não tem esse hábito, às vezes demora um pouquinho mais para se acostumar. E aí eu já tomava não somente vinhos de mesa, mas já tomava vinho italiano, olha só. Chianti e tudo mais. A gente era descendente da origem da Toscana, né? Então, aí eu fui para a Itália. Primeiro eu fiz um intercâmbio lá, voltei, me formei em turismo, depois eu fui para a Itália fazer gestão ambiental e acabei ficando por lá por 8 anos, quase 8 anos. E trabalhei em uma vinícola no Chianti Clássico. E trabalhava no setor de enoturismo. Mas foi ali que eu aprendi realmente como era feito o vinho, quais eram os processos, né, do vinho fino. Temos mais comentários aqui. Menina, tem gente aqui que não gosta. Regina, oi! Minha querida colega também especialista em viagens genealógicas, viagens para a Polônia. A família do meu marido tem vinhedos e aprendi muito com eles. Então, realmente a gente aprende muito na prática também, né? Então, quando tem alguma relação de família, acaba se tornando. Mas como é algo que ele acabou se espalhando pelo mundo e se tornou, né, como eu falo, faz parte da história da humanidade. Então eu também quero levar o conhecimento de vinhos de uma forma fácil, descontraída até para quem não tem esse hábito, mas que quer conhecer, né? Quer degustar, quer aprender a gostar. Então a melhor forma, acredito eu, é visitando, e nas vinícolas vocês podem conhecer um pouco dos processos da plantação, pode visitar um vinhedo, pode visitar a vinificação, e ali também vocês vão ter contato com a gastronomia local, então vão ter muitas vezes a degustação junto de queijos produzidos no lugar. Agora também tem uma coisa que é nova no Brasil e eu acho super legal de estar começando e que tem tudo a ver com vinho, que caminha junto com vinho sempre, que complementa a comida. O azeite. O azeite, até pouco tempo atrás, ele era impensável, assim, né, assim, as oliveiras de serem cultivadas no Brasil, e agora isso é possível. Eu já vou explicar por quê, porque tem a ver também com a vitivinicultura aqui na nossa região sudeste. Então vamos para a história do... É aí mesmo que eu vou começar a contar para vocês o que aconteceu aqui. Então, em primeiro lugar, a gente tem uma história de imigração, que ela é muito forte, a imigração italiana, né? E ela é muito ligada à cultura do café. Então, originalmente nos estados aqui de São Paulo, de Minas, também, Rio de Janeiro, Espírito Santo, a gente teve o ciclo do café, que ele foi muito importante durante o Império. Depois teve a proclamação da escravatura. Em 1888 houve uma fortíssima imigração, principalmente italiana, para cá, para substituir a mão de obra que os escravos, né, pararam
saíram do ciclo do café e precisavam substituir essa mão de obra e vieram os italianos. Então tem uma forte ligação com esse ciclo do café. Inclusive Jundiaí, São Roque e, na verdade, todas as cidades que eu vou acabar falando por aqui. E esses italianos, eles trouxeram a cultura do vinho, eles tinham o hábito tanto de plantar para próprio consumo, a uva, né, quanto para colher. Só que essas uvas europeias que eles trouxeram da Itália, elas não iam muito bem aqui na nossa região, e elas não vão muito bem aqui na nossa região. Porque o ciclo da uva, ele funciona assim, ele é anual, né? Então a videira, ela dá uvas uma vez por ano, e é geralmente no verão. E como que é o nosso microclima aqui no verão? É muito, muito úmido. E na Europa, em geral no hemisfério norte, é o contrário. Os verões são secos, né? O verão lá é seco e os invernos mais úmidos e frios. E aí se identificou, né, que, bom, enfim, essas uvas naquela época não iam bem, então eles começaram a plantar uvas americanas. O que são uvas americanas? São a Isabel, Bordeaux. Essas uvas que têm origem no continente americano, tá? Elas vieram do hemisfério norte e elas se dão bem aqui, só que elas não são muito propícias para fazer vinhos, né? Vinhos de alta qualidade, vinhos finos. Mesmo assim, eles tinham a tradição, eles vinificavam para consumo próprio. Então aqui eu só vou falar rapidinho sobre essa questão do vinho para vocês entenderem, né? Se situarem aqui no que é a diferença entre vinho de mesa e vinhos finos. Vinhos de mesa são vinhos feitos com uvas americanas. Não são uvas muito adequadas para a vinificação. Inclusive, existem países que até proíbem a vinificação dessas uvas. São as uvas feitas para a gente consumir in natura, né? Para a gente comer. Mas no Brasil ela se tornou uma tradição. Então, até hoje são feitos esses vinhos, que são chamados de vinhos de mesa. Então, você tem aquele vinho tipo Bordeaux. Em Jundiaí, você tem a uva Niágara, que ela é um cruzamento que acabou se tornando uma uva típica ali do lugar. Em São Roque, a gente tem o tradicional rota do vinho, né? Que ela é tradicionalmente feita, a maioria dos vinhos são esses vinhos de mesa. Não quer dizer que é ruim, eu mesma consumo vinhos de mesa, eu gosto de vinhos de mesa. E geralmente ele é uma porta de entrada para quem começa a consumir vinhos, porque eles são mais fáceis, né? Agradam mais, combinam com a sua comida do dia a dia. E quem não gosta daquele vinho docinho? Muitas pessoas falam para mim que preferem vinho suave, suave entendido como doce, né? Então são esses tipos de vinhos de mesa. Mas os vinhos finos são aqueles feitos com uvas europeias. E a uva europeia, ela é uma outra espécie de uva. Sabe, vocês lembram das aulas de biologia do colégio? Genética, espécie, aquela coisa toda, gênero, família, gênero, espécie. Existem espécies diferentes de uvas, então a uva americana é uma espécie, tem várias espécies na verdade, uma delas é a Vitis labrusca, e as uvas europeias são a Vitis vinífera. Só que essa espécie ela tem várias, é como se fossem raças, né? A gente chama de castas. Castas, variedades, o que quer que seja. E aí são aqueles nomes que se usam comumente das vinhas e tem centenas de castas da mesma espécie, que é a Vitis vinífera. Tem a Cabernet Sauvignon, a Merlot, a Syrah, etc. Então essas uvas, a gente não conseguia aqui no estado de São Paulo fazer vinhos que chegassem a uma qualidade muito alta, né? Que nem se aproximasse da qualidade dos vinhos da Europa, dos outros países, por causa do nosso terroir, do nosso microclima,
do nosso território. Também o terreno, tá? A gente tem nesses estados terrenos muito férteis e tanto as videiras quanto as oliveiras, elas não curtem muito terrenos férteis. Eu gosto muito dessas plantas e me identifico muito nelas porque elas são plantas muito resistentes, são muito resilientes, né? Então elas sofrem, elas vivem em terrenos difíceis, com muitas pedras, elas vão buscar água lá no fundo para depois dar frutos maravilhosos, deliciosos, com os quais a gente faz esses vinhos dos deuses, né? Esses néctar dos deuses. Então, o que aconteceu? Houve uma pesquisa, tá? Aqui em Minas Gerais, existe uma instituição que se chama EPAMIG, é a empresa de pesquisa em agropecuária. Empresa de pesquisa agropecuária. Ela é público-privada, então o que acontece? Ela tem uma parte pública, né, de pesquisas, com bolsas de estudo e tudo mais, e faz a parceria com os produtores para que eles possam criar inovações, né, na área de agricultura, de pecuária. E ali existem dois projetos, um da vitivinicultura e o outro da olivicultura, né? São muito recentes, tudo isso aconteceu dos anos 2000 em diante. Então, um agrônomo que estudou na França, que tem uma grande formação em vinicultura, ele começou com esse projeto. Na verdade, eu aprendi na Casa Verrone que esse projeto ele já tinha começado no Brasil desde os anos 80, pela Embrapa, mas ficou, de alguma forma, não deu certo, engavetado, e aí ele resolveu colocar em prática e dessa vez deu certo. O nome dele é Murilo Albuquerque Regina, então ele seria o criador desse processo que chama a inversão da colheita. Então, quando você vê um vinho na loja, algum lugar que você vai comprar, que está escrito colheita de inverno ou colheita invertida, é porque ele é produzido dessa forma. Então, é tratada a videira de modo que são feitas duas podas, em vez de uma poda só, são feitas duas podas, porque quando ela começa a brotar, dá os cachinhos pequenininhos, em direção a amadurecer no verão, ela é podada, esses cachinhos são retirados, e aí ela se desenvolve de modo que ela vai brotar no inverno. Por que isso? Porque eles reconheceram que o nosso território aqui, em geral da região sudeste, mas também se amplia para outras regiões, como no Planalto Central, no Cerrado brasileiro, o inverno é mais seco. E por que o seco é melhor para a colheita? Porque senão se cria uma grande concentração de água, diminui a concentração de açúcares e outros elementos sólidos dentro da uva, que são o que vai dar a qualidade, o corpo, o sabor, os aromas, o nível de álcool, todas as qualidades necessárias para fazer um vinho de alta qualidade. Então, tudo isso foi descoberto e está sendo implantado no Brasil, na região sudeste, a partir dos anos 2000 em diante. Então, tudo isso é muito novo, né? E a EPAMIG também fez as mesmas pesquisas com relação às oliveiras. Então, nesses territórios onde tem as vinícolas, também estão nascendo olivais. E é muito bonito ver tudo isso, né? São principalmente regiões assim de serra, né? Então, a região principal que tem isso é na Serra da Mantiqueira, tá? Mas eu vou falar aqui também alguns locais, porque também tô vendo as minhas amigas do Rio de Janeiro aqui, a Flávia, a Esbraja, a Mônica, tudo bem? No Rio de Janeiro também fizeram uma vinícola, lá por enquanto só tem uma. E tudo isso também tem origem aonde antigamente eram locais de plantio de café, né? Então todos esses locais e algumas fazendas, depois que o café deu aquela, principalmente no estado de São Paulo, e até mesmo Rio,
entrou num processo de decadência, né? Ele está sendo retomado assim de forma a produção de cafés gourmet, de cafés premium, ou se transformaram em outro tipo de fazenda. Então muitas fazendas que antigamente eram fazendas de café acabaram se tornando hoje vinícolas. Então deixa eu falar aqui de algumas, tá? Aqui pertinho de São Paulo a gente tem Jundiaí, ainda não, eu não conheço, se a Cá conhecer alguma me fala, eu não conheço ainda nenhuma que produza vinhos finos e que implemente essa colheita invertida, né, essa colheita de inverno. Mas em São Roque já tem várias. A Góes está começando com esse projeto, Vinícola Góes, ela é super tradicional de São Paulo também, ainda produz grande quantidade de vinhos de mesa, é uma produção muito importante para eles, mas eles estão introduzindo vinhos finos de alta qualidade. Tem a Bela Quinta e a Ferreira e Pássaro, também em São Roque. Depois a gente tem em Indaiatuba, é uma vinícola super nova, chama Brahma Sole. Eu falei até com o proprietário também, o seu Luiz Henrique, ele fez um wine garden ali, que ficou super legal, e ele construiu uma casa que ele se inspirou no filme Sob o Sol da Toscana. Por isso que ela chama Brahma Sole, que é o nome da casa da personagem principal, né? Então lá ele está fazendo a colheita invertida, ele faz até algumas experiências em que a pessoa pode ir lá na época da poda ou na época da colheita e participar participar realmente fazendo a poda, hands-on, né? Mãos à obra. Jundiaí ainda está começando, não tem estabelecido. Eu acredito que ainda não fizeram essa experiência da colheita de inverno em Jundiaí. Mas em Indaiatuba tem esse vinhedo, ele tem dois, em Indaiatuba e em Itupeva, é um dos dois que ele permite a visitação. Tudo tem que ser, gente, com reserva, porque esses lugares ainda são pequenos. E na situação que a gente está agora, recebendo ainda grupos mais reduzidos ainda, muitas estão recomeçando e muitas estão começando mesmo agora. Então tudo tem que ser reservado, tudo antes tem que ser planejado. Mas o legal é que a gente tem contato muitas vezes direto com o proprietário, né? Daí a gente vai ali para a região de Andradas. Andradas ficou muito famosa, né? Andradas fica em Minas Gerais. Tem pelo menos duas vinícolas super famosas ali, que é a Casa Geraldo e a Stella Valentino. Ambas têm também a mesma história, famílias de origem italiana, fazendas que já foram de café e começaram a cultivar vinhos, começaram com vinhos de mesa, plantação quando antes não era possível essa colheita de inverno, né? E agora estão fazendo a colheita de inverno. Muitas começaram em 2005, 2006 e tiveram as primeiras safras ali por volta de 2008, 2010. Então é tudo muito, muito novo. E estão conseguindo fazer vinhos de uvas europeias. E esses vinhos estão ganhando prêmios, eles estão ficando realmente de uma qualidade muito alta. Então eu acho muito legal a gente visitar, porque eu até falei isso para o Márcio Verrone, que eu vou falar dele em seguida. A gente tem uma live lá no meu perfil, eu nem comentei aqui qual que é o meu perfil é Alba Viagens, depois eu coloco aqui nos comentários. E aí, eu falei, vocês estão fazendo história. Então, quando vocês também visitam esses lugares, compram os vinhos do local, porque nem sempre se encontra nas lojas ou supermercados, então vocês compram, vocês incentivam esses investimentos, esse resgate do território, as famílias, porque eu não conheço nenhuma dessas empresas que tenha capital estrangeiro ou que seja multinacional, algo assim, todos são familiares, né? Então vocês, participando de tudo isso, também estão fazendo história. Que se Deus quiser, essas plantas
que podem viver centenas de anos, uma videira pode viver 400 anos. Aqui se tem notícia até hoje que a mais antiga do mundo se encontra na Eslovênia e calcula-se que ela tenha cerca de 400 anos, uma videira produtiva, né? Que se produz vinho ainda. Uma oliveira pode viver 2.000 anos. Se ninguém interromper esse processo, se ele continuar, né? Nós estamos fazendo uma história aqui, não sei quantos anos à frente. Então eu acho muito, muito legal que essas pesquisas estejam dando certo e acredito que que as videiras vão ter essa longevidade e a gente está fazendo uma história, a gente está transformando um território. Então quando a gente vai, visita, participa, conversa com essas pessoas, conhece a história delas, come comidas de produtos locais, porque aí você tem também agregado um incentivo de outros produtores, como por exemplo de queijos artesanais, aí tem todo tipo de queijo, dos queijinhos mais frescos, aos queijos de cabra, aos queijos do tipo parmesão, até búfala, queijos de búfala a gente tem. Então tudo isso vai complementando, tem charcutaria, tem fazendas que produzem frutas, frutas de bosque, frutas orgânicas, né? Então ali em Andradas a gente tem essas duas, a Stella Valentino e a Casa Geraldo. A Stella Valentino, ela é pequena, então você acaba tendo uma visita com o próprio dono, que é o senhor Procópio. A Casa Geraldo ela já ficou maior, então ela consegue receber grupos maiores, tá? Então é um pouco mais difícil você conseguir conversar com os donos, mas ela fez um excelente polo de enoturismo, que consegue receber com diferentes tipos de visitas, com piquenique, visita com almoço harmonizado, várias experiências. Em Jundiaí tem uma, pelo menos, que já está produzindo os vinhos de inverno, Dri. Depois você vê para mim qual que é o nome, cara, a gente vai visitar, né? Eu quero conhecer. Aí a gente tem também a Azeites Borriello. Azeites Borriello, por enquanto, ela é só loja, tá? Não tem visitação, mas ela é em Andradas, uma fazenda que antigamente era uma fazenda de castanha portuguesa. E ali foram implantadas as oliveiras com um projeto da Ipamig e hoje faz azeites que são reconhecidos assim, numa qualidade internacional. Depois, do lado de Andradas, a gente tem uma cidade que é no estado de São Paulo, que chama Espírito Santo do Pinhal. É uma gracinha. Além da cidade ser linda, histórica, ela tem a vinícola Guaspari, que se tornou uma das principais vinícolas da colheita de inverno. Ela foi pioneira, foi uma das primeiras a implantar a colheita de inverno. Ela tem os vinhos da linha Vale de Pedra foram premiados no exterior. E ela tem só 2 tipos de visita, tem que ser agendado também, é bem rígida, assim, mas realmente vale a pena, que são 2 tipos de visita com degustação. E lá estão nascendo 2 novas vinícolas, que estão plantando agora, estão começando agora, assim, uma que é a Terra Nossa, já saiu na CNN Viagem e Gastronomia, chama Vinícola Terra Nossa, ela já tem safras, mas tem vinhedos que eles estão plantando agora, esse ano estão plantando as primeiras videiras. E a outra, com quem eu já conversei também, eu vou visitar em breve, é a Invérnia. Se chama Invérnia e os proprietários começaram agora eles vão iniciar um plantio em outubro. Então existem várias experiências aí que vocês podem assistir ao nascimento de novas vinícolas. Olha que coisa incrível, né? Eu acho incrível, vocês concordam? Podem falar para mim aqui. Então tudo isso, né? E a gente quando vai, eu pelo menos quando desenho uma viagem, a gente vai com calma,
slow travel, viagem devagar, viagens tranquilas para você aproveitar o dia, conversar com as pessoas, se alimentar, não ter pressa, não precisa ficar visitando 3 vinícolas num dia. E aí eu gosto de complementar com produtores locais de outras, né? Outros produtos. Então o azeite caminha sempre junto com o vinho, os queijos. Aí, ó, imperdível. Quero ir, Adri. Vamos juntas. Agora eu vou falar da Casa Verrone. Então, tem uma outra área aqui do estado de São Paulo, tá? Que é o município de Itobi, que fica perto de São José do Rio Pardo. É uma região não muito longe de Poços de Caldas. Então, vocês veem que tudo ali é na divisa, né? Entre São Paulo e Minas. São Paulo e Minas. E nasceu ali uma vinícola também nos anos 2000 que se chama Casa Verrone. Foi uma das primeiras que eu visitei e foi a primeira para onde eu fiz um tour, né? Um passeio nosso com a Alba Viagens, num grupo pequeno, aconteceu mês passado, no final de julho. E eu fiquei encantada porque a experiência é muito top. Não perde nada para uma experiência na Europa. O conceito deles também é de slow food, de visita slow. Então você chega às 10 da manhã e você sai às 4 da tarde. Tem almoço harmonizado. A visita é com o proprietário, que é o Márcio Verrone. Ele recebe as pessoas e ele dá uma explicação que, se você não sabe nada sobre vinhos, você sai lá. É um curso que você faz, né? Você sai lá sabendo muita coisa. Ele fala de espumante, como é feito o espumante, como é o método tradicional. Leva a gente para a videira, explica a questão do solo, do território da colheita invertida, como ela funciona, de onde ela surgiu, etc. Leva a gente para os barris, faz uma degustação direto do barril, sabe? Pega lá com a seringa um pouquinho do vinho que está ali, né, já envelhecendo no barril, você prova, e os vinhos são excelentes, excelentes. Não tem assim, eu não sou uma profissional do vinho, já falei para vocês, né, não vou aqui dar notas, né, não vou fazer uma degustação que eu preciso fazer uma avaliação. Mas a gente tem um paladar, tem um gosto, né, quem consome gosta de consumir de diversos países, diversos lugares, então quando você compara, assim, você vê que a qualidade realmente é muito alta. Aí tem toda a degustação guiada por ele explica como faz a degustação, é a cor, é o nariz, as notas que você pode sentir, quais são as uvas, né? Porque, por exemplo, vocês devem já ter ouvido falar que grande parte desses vinhos que são feitos aqui nessa região são da uva Syrah. Syrah é uma uva originária da França, do Vale do Rhône. E aí eles, inclusive o Vale do Rhône, identificaram que ele tem um microclima meio semelhante ao que é mais ou menos o nosso sudeste brasileiro no inverno, e no Vale do Rhône no verão. Então é uma uva de lá que se adaptou muito bem à colheita invertida. Não todas se adaptaram, mas tem algumas que se adaptaram bem. Então você tem a Cabernet Sauvignon, tem a uva branca, que é a Sauvignon Blanc, tem a Chardonnay, que é uma uva também muito utilizada para fazer o espumante. Tudo isso ele explica, a gente degusta os vinhos, né? Tem a ordem de degustação, acompanha com produtos locais, queijinhos, salames, pão de queijo, pães, etc. Depois tem o almoço de passos, né? Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, etc. Então é para ir com calma, você não sai estufado. O chefe é de alta gastronomia, então é uma experiência realmente única. Esse daqui é alto nível, tem recreação para crianças. Esse é um tema que acho que a gente vai voltar a falar aqui em outras lives. Eu não sei se a minha amiga está aqui, a mãe e filha viajantes, Andréia Gaidão. A gente faz viagens com crianças
E ela fala muito sobre viajar com crianças. Então é uma experiência que pode ser feita com famílias, com crianças também, tá? É só a gente adaptar o ritmo e uma série de coisas. E elas estão preparadas, a maioria das vinícolas aceitam, estão preparadas para isso. Principalmente a Casa Geraldo também é excelente, ela é totalmente direcionada a uma experiência assim para a família. Tem um parquinho enorme, tem espaço enorme no restaurante, tem menu kids, é super legal. E o suco de uva, né, gente? Todas essas vinícolas geralmente também produzem suco de uva, que é uma coisa muito típica do Brasil, né? Nós brasileiros que gostamos de consumir suco de uva. Agora, antes que termine aqui o tempo da minha live, Nossa Senhora, vamos para uma outra área que é muito importante também, que é maravilhosa, que vai sair um novo roteiro também da Alba Viagens, que é na Serra da Mantiqueira, na região de São Bento do Sapucaí. Fica nas redondezas ali de Campos do Jordão. Quem conhece aqui o estado de São Paulo divisa com Minas, né? Eu gostei, moro em São Paulo e nem conhecia, Olívia. Você não conhecia o que, Olívia? Casa Verrone? Essa parte de estruturas para criança é excelente. Sim, é importante. As pessoas estão querendo ir em família, né? Então, tem que ter. Eu acho que faz parte, sim. Como o vinho é cultura, é considerado um alimento na maior parte dos países, e quantas gerações dessas famílias de crianças que nasceram e cresceram e se tornaram viticultores na nossa história da humanidade, né? Então, realmente, eu acho legal eles conhecerem e participarem dessas experiências. Voltando aqui para a região de São Bento do Sapucaí. Ali a gente tem a vinícola Vila Santa Maria, que também é premiada, tem uma marca de vinhos chamada Brandina. E aí você tem a visita guiada, depois tem um almoço que ele pode ser harmonizado, ou fazer um almoço ao ar livre, que eles oferecem tábuas de brusquetas, salames, queijos, etc. E harmonizam com os vinhos. E eles fazem uma visita com o sommelier. Primeiro você passeia pelo vinhedo, o vinhedo também não é muito grande, a vinícola não é muito grande. E aí passeia pelo vinhedo, depois faz a degustação com o sommelier e passa pro, depois quem quiser, fica pro almoço também. Eu adoro suco de uva, não sei tomar vinho. Ah, tá aí, Tânia. Quem não gosta de tomar vinho, não tem problema. Também pode ir visitar e participar dessas experiências, porque tem a gastronomia, tem o suco de uva. Você vai também vivenciar, vai visitar também os locais próximos, o azeite, o queijo, todo esse ambiente, né? Então, mesmo quem não bebe, é uma experiência que vale a pena para conhecer, né? É interessante. Eu também vou no suco de uva. Andréia, oi, acabei de falar de você. Não sei se você estava aqui, de viagens com crianças. Então, a Vila Santa Maria é top também, é muito, muito elegante. Pode levar criança também lá. E aí a gente adapta o ritmo, né? Se não quiser ficar para almoçar lá, a gente almoça em algum lugar típico, ali também em São Bento do Sapucaí. A gente tem também a Azeites Olic, ali em São Bento do Sapucaí, que é um olival maravilhoso. É o proprietário que faz a visita, o senhor Antônio. Mostra toda a linha de produção, mostra o olival, mostra como é feito, como foi feito o projeto ali de plantio e quais são os azeites. E vocês sabiam que também tem azeite de abacate? Eu descobri e provei lá, na Olic. E os azeites de abacate também são muito saudáveis. E é uma coisa típica brasileira, né? Um produto bem interessante. Além da Vila Santa Maria, tem a Raízes do Baú, antiga Fazenda Portal da Luz.
Essa fazenda também foi uma fazenda de castanha portuguesa. Foi não, ainda é uma fazenda de castanhas portuguesas. Eles produzem as castanhas lá. Eles fazem cerveja de castanha portuguesa e fazem 2 tipos de vinhos tintos da colheita de inverno. Essas 2 vinícolas elas ficam aos pés da Pedra do Baú, que é uma área de proteção ambiental que tem ali, como uma montanha que tem uma pedra em cima que ela parece mesmo um baú, né? Não sei se quem não é de São Paulo se já ouviu falar, se conhece, mas é uma região tão linda, e é de serra, né? Então são aquelas mistura assim a nossa paisagem típica brasileira do Sudeste, que tem aquelas araucárias, né, de Campos do Jordão ali, com a paisagem dos vinhos e a paisagem das oliveiras e do café, e tem uma série de coisas. Me atrapalhei no horário, mas vamos organizar nossa viagem para a Serra Gaúcha, unindo vinícolas e crianças, é isso aí. Importante, as visitas não são chatas nem demoradas, verdade, As visitas não são nada chatas, são muito, muito interessantes e interativas, porque você faz a visita, você vê, se aproxima ali do vinhedo, do olival, das plantas, depois você vai fazer a degustação. E tem degustação de azeite também, né? Existe toda a análise sensorial do azeite, igual é feita para o vinho, igual também é feito para o café. Então tudo isso tem tudo a ver com a nossa proposta aqui de Travel Designer, que é a análise sensorial, que é uma viagem sensorial, uma viagem cheia de emoções, que você usa os seus sentidos e traz lembranças que você vai guardar para sempre, né? Continuando, só queria falar de mais um ali na região de São Bento do Sapucaí, que é o Entrevilas. O Entrevilas é um restaurante e ele tem o próprio vinhedo, que também está produzindo ali vinhos de alta qualidade, são pequenas produções, tá? Mas são de alta qualidade, e também tem essa proposta do slow food. Então eles mesmos falam, quando você vai fazer a reserva, se prepare porque o almoço venha sem pressa. O almoço pode durar até 4 horas. Você fica lá com passo 1, passo 2, passo 3 aqui. E mesmo assim não é cansativo, é descontraído, você não sai cheio, sabe? Você degusta os produtos locais. Eles têm uma produção ali de frutas orgânicas, eles têm produção de lúpulo. Então é uma proposta super diferente, muito, muito boa, muito legal. E ali na região tem cidadezinhas muito interessantes que a gente pode visitar também, que é Santo Antônio do Pinhal, Santa Rita do Sapucaí, que fica em Minas, Gonçalves, também fica em Minas, também tem cervejarias, queijarias, ali em Paraisópolis, que fica pertinho, fica em Minas também. Tem a Búfalos na Montanha, que é a produtora de queijos de búfala. Tem a produção de queijos do tipo parmesão, que essa daqui me fugiu o nome, mas quem souber pode falar, que é a Solange que conhece, que mora ali. Então, o pessoal está comentando aqui, são dinâmicas e não são cansativas. Já fiz passeio em vinícola com meus filhos quando eram pequenos e recentemente quando cresceram e puderam fazer a degustação, adoramos. Muito legal isso, muito legal. E existe também um conceito aqui que é depois que o seu filho faz 18 anos, e isso é mais no Rio Grande do Sul, não sei se é aqui, mas a gente pode fazer isso comprando, adquirindo um vinho desses de Syrah. Eles são vinhos de guarda, quer dizer, você pode comprar, guardar. Eu tenho algumas garrafas aqui. Ó, esse daqui é o Casa Verrone Speciale Syrah. Esse vinho eu posso guardar por 10 anos, 20, não sei. Eu posso esperar meu filho fazer 18 anos e abrir com ele, sabe? Alguns não se prestam para tanto tempo de guarda, mas esses podem. Então são experiências que se constroem, né, a longo prazo aqui de uma vida.
Que delícia. A minha também já foi com 5 anos e se comportou super bem. No final adorou a degustação de suco de uva. Nossa Senhora. O meu tem 3, vai fazer 4 anos. Desde que ele tinha 1 ano e meio já vai na vinícola. Aprendeu a comer uva, pegar a uva do cacho, foi na vindima. Olha, eu acho que as crianças adoram, se divertem e aprendem. Aprendem muito porque esse contato com o mundo rural, né? Com a produção, não é o vinho em si, não precisa nem beber o vinho se for essa a questão, né? Aqui em São Paulo só foi apenas em São Roque. Ah, a Sô me falou aqui, Gran Parma é o nome da produtora do queijo, né? Tipo parmesão. É um ambiente muito gostoso. E aí, vocês gostaram? Ninguém fez pergunta, mas teve bastante comentários, né? Eu adorei. Obrigado pela presença de vocês aqui. Deixa eu ver se ficou faltando alguma região que eu queria falar. Ah, só ficou faltando do Espírito Santo. No Rio de Janeiro eu falei que tinha uma vinícola, ela chama Vinícola Inconfidência. Também ela foi de café. Ela conheceu o Murilo Regina, ela utilizou essa técnica da inversão da colheita e já estão produzindo os vinhos de qualidade aí. E no Espírito Santo, na região de Santa Teresa, na Serra Capixaba, tem algumas vinícolas, a maioria de vinhos de mesa, e tem uma que se destaca, que chama Vinícola Tabocas, que faz vinhos finos e já teve um vinho premiado esse ano, o Cabernet Sauvignon Vale de Tabocas 2020, foi campeão do Cabernet Sauvignon do Brasil. Deixa eu ver os últimos comentários antes de despedir. Ai, como passou rápido! Parabéns, parabéns pela live, obrigada. Aqui nós levamos as crianças para fazer vindima e fazemos o suco de uva também, a criançada adora. Nossa, que legal. Quero levar meu filho aí, hein, Simone? Eu adorei, muito legal, parabéns. Adorei a live, a próxima eu vou, é isso aí. Próximos roteiros vocês vão comigo, hein? Obrigada, gente. Adorei estar aqui com vocês. Até a próxima. Obrigado, Travel Designers Network. Ana Graça, nossa mentora. Obrigado por ter passado por aqui. Até não falei quando você fez o comentário aqui, mas quero te deixar um grande beijo. Obrigado, Tere, Cá, Olivia, Simone, Vanessa, Sandra, Tânia, Andréia, Mônica, Ismaia. Obrigado, gente.